vamos hoje dar início à nossa aula de geografia. Vamos dar início ao conteúdo de geografia, mas ele vai ser continuidade do que a gente já vem vendo, que é sobre a pluralidade do nosso Brasil. Por que continuidade? Porque nós já vimos que pluralidade é a quantidade de povos diferentes que vieram para o nosso país. Falamos na aula passada sobre os indígenas e agora nós vamos falar um pouco sobre os portugueses. Os portugueses estão ali, portugueses, página 10. Bom, o que a gente vai falar sobre os portugueses? Todo mundo lembra das aulas que a gente teve que os portugueses foram os primeiros povos a chegar no nosso país. Por que primeiros povos a chegar? Porque no nosso país já se encontravam os indígenas. Era o povo que já estava aqui, Os que chegaram foram os portugueses. Bom, os portugueses eles vieram para cá com o intuito de exploração, explorar as riquezas, procurar tirar proveito daquela terra que eles consideravam terra de ninguém. Bom, ali no nosso livro, na página 10, ele tem uma linha do tempo que fala um pouco sobre como foi a chegada dos portugueses, ali a partir de 1500. Então vamos lá, de 1500 a 1549, o que aconteceu desde que os portugueses chegaram aqui? Eles chegaram em 1500, exploraram o litoral brasileiro por meio de extração de produtos, principalmente do pau-brasil para comercialização do continente europeu, início do povoamento no litoral, que foi em 1530, e muitos povos indígenas foram dizimados nesse período. Bom, chegaram em 1500 e eles ficaram no litoral. Nós estudamos que no litoral, onde eles chegaram, era mais rico em pau-brasil, e era melhor para se plantar a cana-de-açúcar. E por que muitos indígenas foram dizimados? Lembra? Os indígenas, eles, além de alguns terem sido escravizados, outros eram obrigados a casar com portugueses, outros pegaram doenças que os portugueses trouxeram e alguns que não queriam se submeter a tudo isso, fugiram. Então foi onde houve a disseminação dos indígenas. De 1549 a 1800, vamos lá. Com o passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas e cidades. Início do povoamento no interior do território, os portugueses começaram a obter lucro com a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do ouro, e a escravidão se desenvolveu nesse período. Os povoados que eram pequenos começaram a crescerem mais, virarem pequenas vilas, cidades, mediante a exploração do ouro, a expansão da plantação da cana-de-açúcar e das outras atividades que foram aparecendo. Foram deixando de ficar no litoral e ganhando mais o interior do nosso país. De 1800 a 1822, transferência da corte portuguesa para o Brasil e proclamação da independência. Então, ali nesse período foi onde a corte de Portugal veio para o Brasil e houve a proclamação de independência do nosso país, E essa proclamação aconteceu em 7 de setembro de 1822, que foi a data que marcou a separação, a independência do Brasil de Portugal. Quando os trabalhadores de Portugal, eles começaram a vir de lá para cá, eles não trouxeram só suas roupas e suas malas. Eles trouxeram com eles os seus modos de viver, os seus modos de trabalhar, as suas crenças. Aí eles vieram para cá, começaram a construir suas casas, além de plantar legumes e verduras, que era o que eles já estavam acostumados lá na vida que eles levavam em Portugal. Agora vamos ali na página 11, onde tem contribuição dos portugueses para a formação da cultura brasileira. Página 11. Nós viemos falando sobre a mistura, a miscigenação dos povos que foram portugueses e indígenas. Bom, mas cada um desses povos tinha sua cultura, sua tradição, e essa junção, cada um que veio trouxe tudo isso e acabou fazendo com que se tornasse tradição do nosso país. Bom, a língua falada
Além da nossa língua, que também é herança de Portugal, as lendas, as cantigas de roda, algumas festas populares, como o carnaval, festa junina, cavalhadas, o fandango, todos esses tipos de festa foram heranças de Portugal. Lembra? A gente falou sobre isso em História e Geografia de Santa Catarina, que a nossa herança aqui, do nosso boi de mamão, é reflexo da cultura que veio de Portugal. Então ele se espalhou como Bumba Meu Boi, boi de mamão, o boi caprichoso garantido. Então, ele trouxe, mas cada região foi adaptando-se mais para aquela localidade, para sua tradição mais incorporada. Ali embaixo ele pergunta assim: vocês e seus familiares já participaram de algum folguedo? Se sim, qual? Ok, prof, o que é folguedo? Folguedo é qualquer tipo de festa tradicional, de festa cultural, que é trago de um determinado povo, é a tradição de um povo. Então, folguedo é uma festa popular. Muitos dos pratos típicos que a gente consome hoje em dia é herança de Portugal, mas com algumas diferenças. Por que encontravam-se essas diferenças? Porque nem todos os ingredientes que eles usavam lá em Portugal, eles encontravam aqui no Brasil. Então, foram receitas que foram ganhando adaptações para serem feitas e consumidas. O arroz, o couve, o alface, o pepino, são alguns dos alimentos que foram introduzidos pelos portugueses aqui na nossa tradição alimentar no Brasil. Típica de Portugal, mas ela é um prato adaptado. Lá no começo das primeiras matérias que a gente viu a respeito de História e Geografia de Santa Catarina, a gente falou um pouco sobre a arquitetura, a gente falou um pouco sobre a influência dos portugueses aqui em Santa Catarina, e o exemplo que a prof deu foi Santo Antônio de Lisboa. Então, além dos folguedos, além dos alimentos, coisa que os colonizadores portugueses trouxeram consigo e deixaram aqui no nosso país, foi um pouco da arquitetura deles. Eles conseguiram fazer com que muitas cidades e muitas vilas ganhassem mais características de Portugal. E hoje em dia, alguns até recebem o nome de centro histórico. Por quê? Porque não teve muita alteração, não teve uma mudança arquitetônica, não perdeu aquela fachada que lembra muito a arquitetura portuguesa. Turma, ali na página 12, se vocês pegarem, vocês vão conseguir encontrar a realidade virtual de 3 locais que a gente consegue ver bastante a arquitetura presente dos portugueses. Olha só, vamos para São Luís. Ó, vocês vão filmar, vocês vão fazer a leitura do RA e ele vai mostrar um pouco sobre Paraty. Opa, desculpa, São Luís. Agora também Ouro Preto. Ó, deem uma olhadinha aí. E Paraty. Do lado tem a construções em estilo colonial de Ouro Preto, Minas Gerais, e no outro de Olinda, em Pernambuco. Deem uma olhadinha nessas realidades virtuais que vocês conseguem ter mais uma visualização da arquitetura portuguesa, e vocês também podem conseguir encontrar quando vocês estiverem andando, fazendo algum passeio por aqui ou por outros estados que vocês forem viajar, vocês vão conseguir olhar e dizer, aquilo ali é uma referência da arquitetura de Portugal. Turminha, em seguida vocês verão e farão as atividades de geografia de hoje. Qualquer dúvida, podem chamar a prof. E outra, não esqueçam da leitura. Beijos e até mais.